Bora lá para aula de literatura, humanismo na literatura. Humanismo, vamos lá, foi, a palavra já fala, humanizou a literatura, na literatura, né? O humanismo é um movimento literário de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O classicismo é a próxima matéria que a gente vai estudar da literatura. O trovadorismo não está no meu edital, então a gente não vai estudar. Que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna na Europa. Beleza? Vamos ver. As características dele foi a transição entre a Idade Média e o Renascimento, que foi o que eu falei. Humanizou como o homem como centro do mundo. Deixou de acreditar em Deus, deixou de ter religião para tirar Deus do centro e colocar humano. Por isso a palavra humanismo dá para ter uma ideia mais clara. Com isso, né, deu valorização para a vida humana e para os humanos, e as pessoas acreditavam mais nas emoções humanas e não acreditavam no espiritismo, religião e essas coisas, certo? Sai Deus como centro de tudo, né? E entre os homens, os humanos. E surge a burguesia, que são os burgueses, que era uma vila onde era meio que um capitalismo, os burgueses. Era troca, era venda, entendeu? Era compra e é isso. Com isso, né, que eu falei que tirou Deus do centro de tudo, acabou causando afastamento de dogmas, que todo mundo se afasta da religião. Que a religião, então, meio que foi, assim, a crise da religião na história, que foi isso. Tirando Deus do centro de tudo, valorizou o racionalismo humano e do método científico. Então, é isso. As principais características. Tá tudo nesse slide aqui, que eu peguei do Google mesmo, mas eu tô lendo do meu resumo. Os autores importantes foram Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, não sei pronunciar, mas é desse jeito. Michel de Montaigne, Thomas More e o principal de todos, que todo mundo chama ele de pai do teatro português, que é Autos e Farsas, o Gil Vicente, que ele fez o Alto da Barca do Inferno, em 1516. Tá. O humanismo em Portugal foi o seguinte: foi a poesia palaciana. Palaciana é quando é feita em palácios, produzida dentro dos palácios, escrita por nobres que retratavam os usos e costumes da corte. Então ficava dentro do poder ali, entendeu? As poesias eram feitas por quem vivia dentro dos palácios. Fernão Lopes, que é um nome muito importante, que foi um dos primeiros escritores em Portugal. Ele era cronista da Torre. Ele escreveu A Torre do Tombo em 1418. Como Crônica de El Rei Dom Pedro I, Crônica de El Rei Dom Fernando, Crônica de El Rei Dom João I. Os gêneros mais explorados no humanismo foi teatro popular, que foi Gil Vicente, né, que revolucionou o teatro, a poesia palaciana, que aqui não fala quem foi o principal. Fala assim, Garcia de Rezende, que viveu entre 1470 e 1536, que ele revolucionou a poesia palaciana, é maior representante da poesia palaciana com a obra Cancioneira Geral. Eu não sei o que significa. E a crônica histórica, que foi o... que também fala? Fernão Lopes, né, que eu acabei de falar. Então é isso. Esse é o resumão do humanismo. E o resumo que eu fiz deu uma folha. Foi bom até. E é isso. O humanismo, de modo geral,
tirou Deus do centro, colocou os humanos e a literatura inteira sobre o humanismo foi sobre isso. Tanto que o nome do teatro do Gil Vicente é O Alto da Barca do Inferno. Então eles meio que estavam colocando Deus como errado e tirando Deus do poder, não deixando de acreditar, mas tirando o centro de tudo em Deus e colocando os humanos. Esse é o maior resumo do humanismo, certo? Já o quentismo vai ficar para a próxima aula. Eu sei mais ou menos um pouco, mas eu não vou saber explicar totalmente, mas eu vou tentar sem nada. Então, o quentismo foi entre eu vou anotar agora porque eu lembrei, 1500 e 1601, que foi bem quando descobriram o Brasil. Então, geralmente fala quentismo no Brasil. Foi essa literatura que os portugueses usavam para se comunicar, falando do Brasil, que geravam para... Eles usavam para informação, geralmente, padres que vieram para cá catequizar os índios, eram turistas que vieram nas embarcações de Portugal para descobrir o Brasil e escreviam tudo que viam aqui, ouro, madeira, como era o clima, tudo. E isso pegou o nome de quentismo. Aí tem os autores que eu não vou saber, mas eu sei isso do quentismo. Aí tá. Tem uma música que chama Pindorama. Deixa eu escrever aqui. Pindorama. Nela fala um trechinho que eu vou lembrar para falar para vocês. Vou deixar isso aqui. A letra fala aqui que é um dos principais escritores, eu acho que é, mas ele escreveu assim. Aqui, ó, Perovas. Aqui, ó, Perovas, disse numa carta ao rei. Então, Perovas, ele comunicou ao rei usando a ideologia quentista que estava na época. E ele escreveu que mandava carta ao rei. Perovas é um dos principais escritores do quentismo. Entre 1500, ele não sei quando ele morreu nem quando nasceu, mas aí ele mandou uma carta ao rei. Ó, eu vou pôr essa parte. Deve ser aqui. Aqui, ó. Perovas disse. Ele estava explicando como que era cultura, como que era tudo. Igual eu acabei de falar que eram turistas, tudo. E agora vamos ver um... Deixa eu ver aqui que eu vou lembrar. Aqui, ó. Ali. Também, certo? E tem um tom didático pedagógico de caráter catequético, histórico documental. Porque é essa literatura... Literatura informativa, que é o que eu tava falando pra vocês. Foi o caráter... acho que a minha câmera tá tampando. Vou colocar de cá. A aula já tá acabando também, eu gosto de fazer tipo 10 minutinhos pra ser rápido. Foi uma literatura informativa com caráter descritivo e informativo. Descrevia o Brasil. E o período eu já falei que foi de 1500 a 1601. Feito por viajantes, cronistas e padres jesuítas. Os padres vieram para cá para catequizar os índios. Porque lá chegava e falava de Deus de tudo. Deus do pão, da água, do rio, tal. Só que eles colocaram a ideologia cristã neles e catequizaram. Aí, ó, Perovas de Caminho, que mandou a carta do descobrimento do Brasil. Perovas, disse numa carta ao rei. Aí a continuação da musiquinha lá. A característica dele foi produzido pelos viajantes que descobriram o Brasil, descritivismo da fauna, flora e do nativo brasileiro, que é o clima, fauna, flora que eu falei. E a exaltação da terra, falou, nossa, que terra maravilhosa. Isso foi o quentismo. A preocupação com conquista material, que foi, temos que pegar o ouro, temos que pegar o ferro, pegaram tudo, sem preocupação estética. Então arrebentaram e falaram, não deixa.
Foda-se, não é nosso, beleza? E isso foi um grande valor histórico do documental. Tanto que tem cartas até hoje em museus, no Google, tem tipo as cartas escritas ainda descrevendo o Brasil. E é isso, deixa eu ver se Que de certa forma toda a literatura, toda a realidade. a literatura catequética que foi usada pelos padres jesuítas, aqui ó, produzida pelos jesuítas, temas teocêntricos, que era Deus como centro de tudo, na poesia, que Portuguesa, foi versos que mostravam a poesias dos portugueses para os índios. Preocupação com a conquista espírita. É espírita? Não, Né? Anchieta. Acho que é. Com preocupação estética, tipo... Ai, agora me fudi. E aqui a gente vê o capitão da literatura catequética, que foi o padre José de Anchieta. Anchieta, que é bem famosinho. Eu acho que acabou. Acabou. E é isso, tipo, é o que eu sei, eu tentei explicar ao máximo. E olha que só tem um título definitivo que eu tava deixando pra fazer outro dia. Mas é isso, marcha. Então é isso. A gente vai terminando a aula aqui. A minha revisão, que eu já estudei hoje, já quis revisar. E é isso então. Fechou? Falou, tchau.